Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu me sinto uma pessoa abençoada, eu sei que sou abençoado, não por causa de uma sensação, na verdade, mas porque eu creio na palavra de Deus. Eu espero que você também tenha essa convicção, que Jesus nos adotou como seus filhos, e isso é motivo de sobra para eu me alegrar, para eu louvar a Deus com todas as minhas forças. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo privilégio de sermos, ó Pai, termos sido adotados pelo Senhor em Cristo Jesus como filhos do Senhor, e nessa hora nós te pedimos que o Senhor nos abençoe na ministração da tua palavra, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor enche o nosso coração de alegria, de entendimento, ó Deus, de desejo por conhecer mais do Senhor, por nos aproximarmos mais de ti. Em nome de Jesus, afasta das nossas vidas todo o mal, ó Deus, e nos coloca, nos mantenha no caminho certo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos a Ti. Amém e amém. O texto que Deus nos deu para meditarmos no dia de hoje se encontra no Salmo 137, Salmo de número 137, dos versículos 1 ao 4. Diz assim o Salmo 137: Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Essa semana que nós estamos vivendo é meio que um limbo, assim, é um estado intermediário entre Natal e Ano Novo. É a semana em que muita gente dá aquela respirada antes de voltar para aquela loucura da vida na outra semana. As nossas expectativas com relação ao novo ano são grandes. De forma geral, todo mundo quer a mesma coisa. E o que todo mundo quer? Coisas boas para si. Todo final de ano é a mesmíssima história. Os púlpitos, inclusive, falando de nós pastores, se enchem de palavras cheias de ufanismo, do tipo: esse será o melhor ano de nossas vidas, esse será o melhor ano da sua vida. Mas eu receio que depois da experiência que tivemos nesse ano, as mensagens serão um pouco mais cautelosas nesse sentido, cheias de esperança ainda, mas menos utópicas, não tanto. Desse ano que está terminando, nós descobrimos que sabíamos muito pouco sobre o que estava para acontecer. Mas o que a gente sabe ou não sabe não faz muita diferença, porque saber das coisas não significa necessariamente solucionar essas coisas. Tem muita gente que vive em busca de respostas, como se resposta fosse solução. Resposta nem sempre é solução. Se uma pessoa que contraiu um câncer, o médico pergunta, normalmente se pergunta: mas da onde que veio isso? Aí o médico explica: olha, isso é genético, isso aconteceu porque todo mundo tem o gene e algum gatilho disparou, etc. Essa resposta não muda o fato de que a pessoa está com um câncer. Na verdade, o que ela quer é a solução para o seu problema. Ela queria não ter o câncer ou ser curada do câncer. Então, saber as coisas, ter a informação, não necessariamente resolve a vida. O importante mesmo é o que Deus sabe, pelo menos para aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o que Deus sabe ao nosso respeito, o que Deus tem para nós.
O que Deus tem para nós não tem nada a ver com o ano novo. O que Deus tem para nós independe de época e circunstâncias. Deus tem planos de nos fazer prosperar, de Jeremias 29:11. Por isso, por mais incerto, por mais nebuloso que seja o que vem pela frente, nós podemos saber que Deus tem bons planos para nós. A gente também pode ter certeza de que quaisquer que sejam as circunstâncias, boas ou más, nós temos tudo para desfrutá-las se elas forem boas, e temos tudo para superá-las se elas forem ruins. E aqui quem passa essa segurança para nós é a palavra de Deus através do apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, nos capítulos 3 e 4, naqueles textos conhecidos nossos, e eu vou fazer um resumo dos versículos 12 a 14 do capítulo 3 e 11 a 13 do capítulo 4, que é mais ou menos isso que Paulo diz lá. O que eu faço? Qual que é a fórmula que eu sigo? Eu esqueço do que ficou para trás e prossigo para o alvo. E entre uma coisa e outra, eu vou me adaptando, e Deus vai me dando forças para isso. Há um cântico muito antigo, cuja letra diz o seguinte: é isso que me faz cantar, é isso que me faz cantar, pois Cristo salva o pobre pecador por seu amor, é isso que me faz cantar. É uma teologia simples, mas muito eficaz, muito bíblica. O que me faz cantar não são circunstâncias, mas a salvação que Deus me proporcionou em Cristo Jesus. Por isso, eu quero entrar diretamente no ponto do Salmo com a seguinte exortação para todos nós: não deixe que as circunstâncias enfraqueçam ou empobreçam ou acabe com o seu louvor. Não deixe que a pandemia abafe o seu louvor, não deixe que os políticos sufoquem o seu louvor, não deixe que a economia interrompa o seu prazer de louvar a Deus. Não deixe que nada impeça você de louvar ao Senhor. O Salmo fala de um povo que vivia uma realidade quando estava em Jerusalém. Quando eles estavam lá em Jerusalém, eles tocavam, cantavam no templo, era um povo festeiro, como brasileiro, não é? Muita festa, muita alegria. Mas um dia as circunstâncias mudaram radicalmente, e isso afetou a vida espiritual deles, afetou a vida emocional deles. Não deveria, mas afetou. A vida não é só festa, gente. Eles foram conquistados pelos babilônios, e os babilônios eram um povo terrível, um povo assim muito bárbaro, muito cruel. E esse pessoal que vivia em Jerusalém, muita gente foi morta e muitos foram levados para a Babilônia, cativos, prisioneiros, escravos. E quando eles chegaram lá, aquela experiência que eles tiveram de serem levados, de ver pessoas sendo mortas com crueldade, aquela coisa, o tratamento que eles estavam recebendo, isso fez com que eles parassem com tudo da sua vida espiritual. Os músicos colocaram seus instrumentos, suas harpas, penduradas no salgueiro. E os cantores perderam a vontade de cantar. Para quem é músico, isso é muito difícil de entender. O piano tem sido meu companheiro desde que eu era criança, e embora eu não toque tanto como já toquei um dia, não consigo pensar na possibilidade de não tocar mais. Aliás, quando eu estou triste é que eu mais tenho vontade de tocar. Então, ficar tão devastado que não tenha mais vontade de tocar ou cantar é algo que eu não consigo imaginar.
Perder o prazer de louvar a Deus, então, é algo inconcebível na minha cabeça. Mas foi isso que aconteceu com esse pessoal aqui do Salmo. O inimigo havia roubado deles o prazer de tocar e cantar para o Senhor. A vida a que eles estavam acostumados mudou e isso os apagou. Eu tenho percebido isso na vida de muitos crentes ultimamente. A pandemia veio, a vida das pessoas mudou, muitos foram feitos prisioneiros, entre aspas, em suas próprias casas e a alegria de louvar a Deus se esvaiu, acabou. Mas eu preciso e eu quero lembrar a você que está me assistindo que louvor não é algo que a gente faz. Louvor é muito mais do que isso. Louvor é uma arma no mundo espiritual. O nosso adversário, aquele que vive ao nosso derredor, bramando e rugindo como se fosse um leão, ele quer que a gente viva na defensiva e não na ofensiva. Mas a igreja, em termos espirituais, ela não foi chamada para viver na defensiva. Em termos espirituais, a gente foi chamado para ser ofensivos. É por isso que Jesus fala sobre aquela declaração que Pedro faz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala: muito bem, isso que você disse está certinho, Pedro, é coisa do céu. E sobre essa pedra, sobre essa declaração, sobre essa verdade bíblica, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muita gente entende errado esse texto, como se a igreja estivesse resistindo ao inferno. É ao contrário, é as portas do inferno que não subsistem, que não resistem à força da igreja, porque a igreja, espiritualmente falando, ela é e deve ser ofensiva. Louvor é uma arma. E o nosso adversário, quando ele percebe que as circunstâncias ditam o estado de espírito de uma pessoa, quando ele percebe que as circunstâncias ditam o louvor de um crente, a adoração de um filho de Deus, de uma filha de Deus, ele começa a bombardear essa pessoa de tal forma que muita gente acaba deixando de louvar a Deus. E quem não louva não fica com a boca fechada. O problema se intensifica, porque quem não louva murmura, quem não louva reclama. Não existe meio termo. O nosso adversário quer que a gente deponha essa arma, ele quer nos desarmar, porque o louvor é uma arma. Ao longo de toda a história, o louvor e a adoração a Deus sempre travaram os movimentos do inimigo. Daí o empenho dele em fazer você calar o seu louvor através de circunstâncias. Quando ele consegue fazer com que alguém chegue à conclusão de que não tem mais motivos para louvar a Deus, porque perdeu a esperança de dias melhores, porque as circunstâncias estão pesando demais. Quando ele consegue fazer isso com um filho de Deus, com uma filha de Deus, a situação é muito triste. Mas o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, diz que somos povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, e nada, absolutamente nada pode mudar isso. Circunstâncias, como o sentido da palavra encerra, significa que é uma coisa mutável. Circunstância não é algo permanente. Circunstâncias vêm e vão, mas o louvor e a adoração a Deus, esses sim devem ser permanentes nas nossas vidas. Se, como diz o ditado popular, quem canta seus males espanta, imagine quem louva a Deus o que faz com o mal. Quem louva a Deus põe o mal para correr, porque ele não suporta a presença de Deus, que sempre se aproxima quando alguém o louva, quando alguém o adora. É impressionante essa capacidade que Deus tem.
esse filtro que Deus tem, que a gente muitas vezes não tem. Eu, por exemplo, não tenho. Eu não sou o melhor músico do mundo, não sou um bom cantor, mas sou até afinado. Agora, é difícil eu ouvir um instrumento desafinado, uma voz desafinada. Eu fujo disso. Agora, vejam Deus o que Ele faz. Quando alguém, um de nós, louva a Deus, Ele desce, falando em termos humanos, usando essa linguagem humana, Ele deixa o céu, onde está cercado pelo louvor dos serafins, dos anjos, aquele louvor perfeito, que a gente nem consegue entender muito bem como é, de tão diferente que seria se a gente ouvisse. Esse louvor tremendo, ele deixa para ouvir alguém como eu e você, e talvez o mais desafinado do mundo, o que não sabe cantar. Aliás, ele diz que todo ser que respira deve louvar o Senhor. Não é todo ser que sabe cantar. Todo ser que respira, até aquele que não tem voz, deve louvar o Senhor. Então, quem louva a Deus põe o mal para correr, porque ele não suporta a presença de Deus, que sempre se aproxima quando alguém o louva, quando alguém o adora. O Salmo 68, verso 1 diz que Deus seja exaltado e os seus inimigos fujam dele. Portanto, duas coisas acontecem quando Deus é exaltado entre os louvores do seu povo. Deus se levanta e os inimigos fogem. Mas quando a gente deixa de louvar a Deus por causa das circunstâncias, o inimigo se torna atrevido, atrevidíssimo. Vejam que no Salmo 137, verso 3, os opressores exigiam que os israelitas cantassem canções alegres. Apesar da interpretação tradicional ver isso com bons olhos, como um ponto positivo, como se o pessoal admirasse o louvor do povo de Israel, eu queria olhar de outra ótica. Eu vejo isso como uma provocação. As coisas continuam desse jeito, não mudar. A estratégia do nosso adversário continua a mesma. Quando a gente está mal, espiritualmente falando, emocionalmente falando, o inimigo vem afrontar nossa fé, assim como Golias afrontou Saul e seu exército durante 40 dias, até que Deus levanta Davi e que vai lá, encara o filisteu e o vence. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, lá no verso 22, e esse capítulo é muito interessante, como as coisas vão acontecendo, mas ali a gente vê o poder do louvor em ação contra os inimigos de Judá. Está escrito assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados, sem espadas, sem lanças, sem escudos, sem derramar uma gota de sangue sequer dos israelitas. Só no louvor. Isso é muito sério, gente. Olha o peso que o louvor tem na vida de quem realmente adora a Deus. O louvor que sai de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus é uma arma poderosíssima. Louve a Deus no seu santuário, diz o Salmo 150. E onde fica esse santuário? Onde é esse santuário? Certamente não é a casa de oração feita de paredes de alvenaria, ou seja lá do que for, de que outro material for. Você é o santuário de Deus, você é o santuário do Espírito Santo, você é a habitação do Espírito Santo. E mesmo que você não possa estar aqui na casa de oração para
o louvor congregacional. Não deixe de louvar a Deus na sua casa, aí aonde você está. Esse pessoal do Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos. Você poderia dizer assim: mas pastor, louvar a Deus aqui em casa não é a mesma coisa. Realmente não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, Deus está tanto aí quanto está aqui. Vejam que a saudade de Sião, da vida que eles tinham antes, os fez guardar os instrumentos e parar de cantar. Acabou a inspiração, a alegria, o prazer de cantar para Deus. Quer dizer, só era bom enquanto vinha aqui. Quando fica só em casa, acaba tudo. Esse pessoal aqui não só se tornou prisioneiro de guerra, esse pessoal do Salmo 137, eles também se tornaram prisioneiros das circunstâncias, da tristeza, da desesperança, da depressão, da derrota, da ansiedade. Não aceite isso na sua vida. Ou você se firma, ou você se assume como adorador, como adoradora de Deus, ou vai se tornar prisioneiro, prisioneira do adversário, vai ser infeliz, vai ficar sentado chorando. Eles estavam numa terra estranha. Nós não estamos numa terra estranha, mas estamos vivendo um tempo muito estranho. Do dia para a noite, a vida da gente foi bagunçada. Um ano em que muitas pessoas perderam entes queridos, perderam o emprego, perderam o comércio, perderam a cabeça. Perderam. Nem a igreja escapou de tanta perda. Esse foi o ano mais estranho da minha vida. Não foi o pior, mas foi o mais estranho, com certeza. E a menos que você tenha pelo menos uns 110 anos, você também não viu outro ano tão estranho como esse. Eu estou me referindo aqui a 1918, o ano da gripe espanhola, que ceifou milhões e milhões de vidas no mundo todo, né? Mais de 50 milhões de pessoas. Mas nós não podemos deixar de louvar a Deus só porque o ano tem sido estranho. Não podemos deixar de louvar a Deus só porque sofremos perdas. Deus não deixou de ser Deus e nós não deixamos de ser seu povo a despeito do que quer que tenha acontecido conosco. Nós temos que aprender a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. É isso que diz o Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios, na minha boca. Onde você está, aí aonde você está, ou a situação que você está passando, não definem quem você é. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, nada pode mudar isso. Nem a geografia e nem as circunstâncias podem mudar a sua genealogia. O louvor e a fé não estão condicionados às circunstâncias. Não permita que a sua voz seja calada, nem que a sua fé seja abalada, nem que o seu louvor seja abafado. Paulo e Silas tinham uma concepção muito diferente sobre o louvor, comparada a desses irmãos aqui, desses israelitas do Salmo 137. Eles também um dia foram feitos prisioneiros e eles levaram uma surra que eu espero nunca ter que levar. Eles foram açoitados e jogados num buraco escuro. E diz o texto de Atos que o louvor deles, mesmo naquelas condições, eles não deixaram de louvar a Deus, e o louvor deles subiu à presença de Deus de tal forma que a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Portanto, não pendure o seu louvor, não coloque a sua adoração na prateleira. Louvor sincero produz resultados, sim. E é na provação
porque o louvor se mostra verdadeiro. Não deixe esses tempos estranhos tirarem o louvor dos seus lábios. Outra coisa, tempos difíceis, não é tempo de chorar, sentar e chorar. Deixe para chorar depois. Sentar e chorar não muda nada e não constrói nada, não acrescenta nada. Tem que levantar, louvar a Deus, se recompor, arregaçar as mangas e ir à luta. Tem gente que não entende isso. O Eclesiastes diz que há tempo para tudo, inclusive para chorar, mas certamente não é quando o bicho está pegando, não. Quando a situação está difícil, a gente tem que engolir o choro e enfrentar o leão. Depois que a situação passar, se você ainda sentir vontade de chorar, chore. Agora, se o inimigo disser para você, senta e chora, você tem que dizer, não, vou me levantar e vou louvar ao meu Deus, porque eu sei quem é o meu Redentor, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele reina soberanamente no seu alto e sublime trono. O choro pode durar uma noite, diz o Salmo 30, verso 5. Mas não é porque o Salmo diz isso que você vai passar a noite inteira só chorando. Não faça isso. Não é? Mescle o louvor com o seu choro. Isso vai transformar a sua vida de tal forma que esse louvor vai fazer a ponte entre o seu choro e a alegria. E essa alegria pode ser... ela pode até vir antes do que amanhã. Eu não sei quanto a você, mas eu não vou colocar o meu louvor, a minha fé, o meu fervor pendurados numa árvore, num salgueiro. E não me venha com essa história de que eu não sei o que você está passando. Eu já passei por poucas e boas na minha vida também. Já passei por perdas irreparáveis, como a morte da minha mãe, do meu melhor amigo, já morei de favor e nunca culpei a Deus por isso. Passei por tudo isso e venci, porque Deus estava comigo, e Deus estava comigo porque o louvor nunca saiu da minha boca. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não há espaço para discussão aqui. A vida tem seus altos e baixos, mas Deus é e sempre será o mesmo. Não é tempo de choro e nem de utopia. É tempo de louvar a Deus no seu santuário. Não perca o seu fervor, não deixe que nada afete a sua relação com Deus, não deixe que as coisas afetem o seu ânimo de louvar a Deus. Porque essa é a melhor coisa que alguém pode fazer na sua vida, adorar a Deus em toda e qualquer situação. Isso rende muita vida na nossa vida, isso rende paz no nosso coração, isso rende alegria no nosso coração. Faça isso em nome de Jesus. Não deixe que nada roube o louvor dos seus lábios, em nome de Jesus. Que nesse ínterim entre hoje e o começo do ano, não é, você se empenhe em louvar ao Senhor. Comece o ano louvando ao Senhor, inicie o ano louvando ao Senhor, continue louvando ao Senhor, passe o ano louvando ao Senhor, termine o ano louvando ao Senhor. A sua vida vai ser muito melhor. Com certeza, eu creio. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.